Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre recursos minerais no Brasil, ok? Nessa aula junto comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica, seja bem-vinda! Então vamos lá? Me acompanha? Objetivo, porque você sabe, já expliquei que precisa ter um objetivo. Identificar os principais recursos minerais existentes no Brasil e suas principais utilidades, ok? Compreender de que maneira a mineração transforma a paisagem. Eu não sei se você já ouviu falar aí sobre alguns problemas que já aconteceram sobre barragens. Acho que sim, a gente vai analisar aqui. O que diferencia o minério e o mineral? Ah, mesma coisa, professora. Pode até ser, mas você sabe diferenciar? O minério é uma rocha? E aí, vamos ver aqui. Minério, presta atenção, anota aí. É um agregado de minerais rico em determinado mineral ou elemento químico, que é economicamente e tecnologicamente viável para extração, mineração, tá? Então, o minério é um agregado de minerais. Então, aqui a gente tem dois exemplos, tá? O nióbio e o ferro, tá? Que é o componente químico que você estudou na tabela periódica aí com o seu professor de química, tá? Ah, então é aula de química agora. Eu falei, gente, vocês têm que entender que as matérias, elas estão todas interligadas. E geografia trabalha com todas as outras também. Minérios no Brasil. E aí, como é que foi? Você acha que foi tranquilo aí? Vocês sabem que aqui no Paraná, tudo começou, eles estavam procurando a febre do ouro, eles estavam, onde que tem ouro? E chegaram a partir lá da cidade de Paranaguá, em especial primeiro na ilha da Cotinga. Meu Deus, professor, eu nunca ouvi falar. Pois é, mas o Paraná começou por ali, lá na ilha da Cotinga, daí chegou em Paranaguá e eles estavam procurando ouro, que era o que motivava, tá? Devido à história geológica do Brasil, que é formado por rochas antigas, escudo cristalino, o território brasileiro é rico em diversidade de minérios, cuja importância é grande para a economia nacional. Então, sempre vai haver essa extração. E quando há a extração dos minérios, existe uma degradação da área. Poxa, professora, então por que não acabam então, com essa extração? Porque o ser humano depende do ferro para muita coisa, depende do aço, depende, né, do ouro, da prata, e aí existe essa questão de procura e devastação da área. Aqui está um exemplo da Serra dos Carajás. Representa uma das principais aglomerações de minério de ferro do mundo e a maior reserva do Brasil. Então, lá no Carajás, na reserva do Carajás, tem a maior reserva de ferro de todo o território nacional brasileiro, ok? Então, aqui, observe no mapa. Você achou que no Brasil não tinha muito minério? O cartógrafo, quando ele elabora um mapa, ele pensa nós, leigos, lendo esse mapa, tá? Aí você observa aqui nessa legenda todos os minérios que são extraídos aqui. Eu não vou ler todos porque a lista é bem longa e você observa aqui, ó, em todas as regiões em que eles se encontram. Então tem alumínio, calcário, carvão, chumbo, cobre, cromo, até enrolou para falar cobre e cromo na sequência. Mas é isso aí. Todos aqui, ó, onde há a extração aqui no Brasil. Poxa, professora, então existe bastante. Sim, o Brasil é rico em minerais. A atividade mineradora no Brasil remonta ao período colonial, tá? Com a busca de ouro no interior do país e produziu grande impacto no desenvolvimento industrial brasileiro. Então vejam, quando os portugueses chegaram aqui, porque assim, o Brasil antes de ser descoberto, ele já tinha sido dividido. Qual era o nome dessa divisão? Você lembra ali que primeiro teve as capitanias hereditárias, né? Que dividiu ali o Brasil. Mas antes mesmo do Brasil ser descoberto, ele já havia sido dividido pelos portugueses e espanhóis.
tá? Nessa divisão, ele colocou a parte de Portugal, que foi a extração, onde eles chegaram primeiro, que foi a parte do litoral. Posteriormente, eles foram adentrando pelo Brasil e procurando aí novos minérios, ok? Que no caso daí foram descobrindo o ouro, foram descobrindo as reservas de prata, as reservas de ferro existentes aqui no Brasil. O setor de mineração é, segundo a publicação da ONU, responsável por cerca de 200 mil empregos diretos. O que são empregos diretos? Fornecidos ali diretamente ligado com a extração. E 800 mil indiretos, ou seja, com a comercialização desse produto. Tá? Então, agora é sua vez. Pensa aí. No processo de exploração do ouro, eu não sei se você sabe, mas vocês sabem que em alguns estados, algumas cidades, esse assunto não pode ser comentado, porque existem muitas famílias que dependem disso que a gente vai falar. E aí, se você chega em casa falando para a criança, né, para o aluno, pai, a professora falou que o que você está fazendo é ilegal. Daí, como é que vai ser? Aqui no Paraná a gente pode falar que não acontece. Então, assim, no processo de exploração do ouro, em alguns estados brasileiros, eles realizam o processo de amálgama. Já ouviram falar? Pois bem, no ouro, no garimpo. Pesquise o que é o processo de amálgama e qual produto é utilizado nesse processo. Então, você vai ter aí um trabalhinho para dar uma pesquisada no que é esse processo de amálgama. Agora é sua vez, vamos lá? E então, conseguiram responder, galerinha? Pois bem, eu vou falar para vocês mais ou menos o que acontece. Aqui, eu coloquei uma possível resposta para vocês,
tá? Mas o que acontece lá nessa região? As pessoas elas vão até a beira do rio e pegam uma bateia, tá? Que é redonda assim, tem um funilzinho, e eles jogam e ficam procurando ouro, tá? Isso demora muito tempo, gente, porque você pensa para eles encontrarem o ouro. Aí, para facilitar isso, eles fazem o quê? Eles jogam mercúrio na água. Porque o mercúrio, ele faz uma amálgama. É isso que eu estava perguntando. O que é isso, professor, amálgama? Ele gruda no ouro e fica fácil do garimpeiro localizar. Só que, raciocina aqui comigo, pessoal, no momento em que ele joga o mercúrio na água existem os peixes. A maior parte da população vai consumir esse peixe, ou seja, vai consumir um peixe que ingeriu mercúrio. Então, é um processo que, quem trabalha com isso, como é que a gente vai falar que é proibido? Né? A pessoa está ali o dia inteiro tentando ganhar dinheiro, que é, né, dificuldade, mas é um processo ilegal. Vocês sabem que uma vez, no Japão, na Baía de Minamata, houve um derrame de mercúrio. As pessoas que ingeriram o mercúrio naquela ocasião, 80% delas, não 80% da população geral, não, das que ingeriram o peixe que estava com mercúrio, elas tiveram indícios de cegueira. Então é muito sério, é um problema que deve ser discutido, só que ainda assim, né, é delicado para algumas famílias. Então isso é o amálgama, jogar o mercúrio, ele adere no ouro para que seja mais fácil de ser localizado. O Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores mundiais de minério, não produz todos os minérios de que necessita. Então não tem tudo, a gente pensa que tem, mas não tem. Apresentando, por exemplo, insuficiência na produção de chumbo e prata. E aí, a gente tem que importar. Importa da onde? Tá? Estados Unidos, Peru, Chile, China e Rússia. Então, esses minérios que o nosso país ele encontra deficiência, a gente importa. Lembrando essa diferença, exportação é quando a gente vende a mercadoria, importação é quando a gente compra. Lembra aí, eu comprei um perfume importado, ou seja, veio de outro país. Agora todo mundo, né, tem os Shopee da vida aí que vai comprando, né, importando mercadoria. Minérios do Brasil, vamos ver aqui. Destaque para minerais metálicos como hematita. Agora vem uns nomezinhos mais chatos, mas você faz a anotação porque é importante você saber, tá? Ferro, a hematita. O manganês, a pirolusita. Olha o nome para o seu filho, que legal. O alumínio, bauxita. E o estanho, cassiterita. Ok? Sendo esses a base da indústria mineradora brasileira. Em menor escala, porém, não menos importante, tem-se também o ouro, cobre, nióbio, titânio, zinco, níquel, entre outros fatores. Tá? Aqui um exemplo da hematita, né, da produção do ferro, e ali uma pepita de ouro. Então vejam, o Brasil tem ali muito fornecimento, né? A gente utiliza bastante dessa matéria-prima daqui, mas quando não tem, a gente tem que comprar mesmo. Ferro. Vamos ver que o ferro vai ser encontrado em algumas partes, em especial no quadrilátero ferrífero, tá? Mas olha aqui, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de minérios de ferro do mundo. Então você pensa, nós estamos numa colocação boa, só que ao mesmo tempo que a gente pensa que tem o nosso ferro, a gente está vendendo para eles, aí já é triste, porque vai chegar uma hora que vai acabar. Sendo extraído principalmente nos estados de Minas Gerais, que é o quadrilátero ferrífero, Pará, Mato Grosso do Sul. Em Minas Gerais, o ferro é explorado no quadrilátero ferrífero, região centro-sul do estado, enquanto no Pará, a exploração na Serra dos Carajás, localizada no sudeste do estado. Então, essa é a exploração de ferro aqui no nosso país. Manganês. A professora nunca ouviu falar. Pois bem, vamos lá. Matéria-prima para a produção do aço.
Então, o aço, na sua composição, na liga, precisa o manganês. O aço, vocês sabem que é aquele material de maior resistência, utilizado aí nos prédios, utilizado em vários setores que você pensa, aço, você já liga a algo muito forte, tá? Ele é concentrado principalmente na porção norte do território, sobretudo no estado do Amapá, mas também é encontrado no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais e na Serra dos Carajás, no Pará. Então, esse é o desenvolvimento do manganês aqui no nosso país. Nióbio. Sora, não sei nem o que é, bicho? Não, gente, eu sei que tem bastante gente que sabe, mas o nióbio, ele é muito importante aqui para o nosso país, tá? Sendo que nós temos uma grande reserva que não é explorada devidamente. É extraído do pirocloro e da columbita. Nossa, professora, hoje você resolveu falar nomes aí. Pois é, gente, faz parte. Os estados de Minas Gerais e Goiás respondem por grande parte da produção de nióbio, que atinge 38 mil toneladas ao ano. Você tem noção disso? O que faz do país o maior produtor mundial. Tá, professora, mas o que tem a ver esse nióbio? Esse minério tem sido difundido na fabricação de equipamentos de tecnologia de ponta. Então, sempre que está relacionado aí essa tecnologia, o que tem de mais sofisticado, eles vão utilizar o nióbio como fonte para o quê? Para o desenvolvimento. Poxa, professora, então a gente podia cobrar mais caro? Sim. Só que, como eu falei, ainda não está sendo devidamente explorado como deveria. Problemas ambientais da mineração. Vocês acham que a mineração ela vai render algum problema ambiental? Tem algum problema para a natureza explorar os minérios? Explorados indevidamente vão ocorrer sim, tá? A alteração da paisagem, é só você olhar aqui, foi sendo retirada toda a cobertura das pedras e tal, o que aconteceu? Essa paisagem, né, de destruição. Contaminação dos recursos hídricos, porque a partir do momento, como eu falei, que a gente usa o mercúrio na água, a contaminação e chega para a população. Redução da biodiversidade, por quê? Porque os animais que residiam ali acabam muitas vezes entrando em óbito, morrendo, porque não tem mais onde morar. Desmatamento, que é a imagem. Geração de resíduos, por quê? Porque além de tudo, eles lavam ali, daí quando tem a contaminação química, acaba agredindo o rio, acaba agredindo a floresta. Concentração de renda, ou seja, um fica como sendo o dono e o restante como trabalhador. O lucro fica para quem? Só para aquele dono, não fica para o país. Então é uma concentração mínima, tá? E muitas doenças a partir dessa exploração e da mineração. Então, olha só, você já ouviu falar aqui, você lembra da tragédia ocasionada pelo rompimento da barragem de Brumadinho? Foi algo bem terrível. Todas as pessoas viram aquele mar de lama, tá? Que muitas pessoas acabaram perdendo suas residências, as pessoas acabaram perdendo vida, né? A sua vida ali naquela situação, porque realmente foi algo terrível. Eles acabam fazendo com a mineração algo que a gente nem entende muitas vezes. Eles falam que tem alarme soando para garantir que o pessoal saiba quando está acontecendo o perigo, só que explodiu e invadiu todas as áreas. Assistiu ou leu algo a respeito? Escreva os problemas socioambientais decorrentes desse episódio. Você acha que quais as consequências para o pessoal que morava ali nessa região que aconteceu a explosão de Brumadinho? Como será que está essa região hoje? Então agora é sua vez, você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
E então, lembraram aí do episódio de Brumadinho? Então, gente, é uma questão até complicada da gente explicar, porque quando eles vão fazendo os escavamentos ali, a escavação, eles vão reservando a lama num recipiente, que no caso é a própria terra. Chega um momento que essa barragem ela é interrompida. Por quê? Por causa da pressão da lama. E tudo acaba invadindo, a cidade, o lugar, enfim, tá? Então aqui eu coloquei uma possível resposta, mas eu quero que você vá pesquisar mesmo. Problemas ambientais como destruição do ambiente, que destruiu, né, a região, prejuízos aos ecossistemas da região, porque nada mais vai brotar ali, é lama para todo lado. Não existe mais assim, um verde, uma árvore, nada, é lama. Tanto que os bombeiros, quando voltaram lá, eles tinham que tomar cuidado, porque realmente afundavam na lama. Então é muito perigoso. Alteração dos fluxos hídricos, porque cursos de rios foram sendo desviados. Pessoas que moravam ali, tinham fazendas e tal, perderam. Como é que vai plantar? Como é que vai criar o gado ou criar os animais? Contaminação do solo, contaminação da água, prejuízos à fauna, à flora, entre outros. E com mortes causadas, destruição da moradia que eu falei, perdas de áreas agricultáveis, prejuízo ao abastecimento d'água, prejuízo ao comércio e turismo da região. Porque quem que vai querer visitar? Uma região que tá lama para todo lado, a não ser por curiosidade, para saber como é que ficou. Então, os donos de hotéis, os donos de restaurantes, ali próximo, todos acabaram perdendo, né? Foi um prejuízo geral, tanto para a natureza, como para as pessoas, para todos, ok? Então, nessa aula, nós aprendemos sobre os principais recursos minerais do Brasil e as atividades mineradoras do Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!